Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo, tá? Vou aumentar aqui. Referência de figuras e exemplos aqui, tá? Bom, pessoal, magnetismo, assim como as propriedades elétricas, né? Magnetismo é uma propriedade física encontrada na natureza. Em geral. Por que eu não falo que é encontrada na matéria? Porque também o magnetismo ele é presente em regiões do espaço em que não existe matéria, né? Então a gente fala no ponto de vista geral que o magnetismo é uma propriedade encontrada na natureza. Deixa eu só anotar minha nota de aula que eu perdi. Ok? Bom, quando que notou a presença do magnetismo? Essa presença foi notada, tem relatos, né, que ela foi notada primeiramente na Turquia, tá? Em 800 anos antes de Cristo, tá? E notou-se essa propriedade do magnetismo na magnetita, que era uma rocha cuja fórmula química é Fe2O4, tá certo? Então, primeiramente, o magnetismo foi encontrado nesse tipo de material, tá? Mais um pouquinho de contexto histórico, né? Foi desenvolvida a bússola, que até então não se sabia, basicamente, a propriedade relacionada à propriedade magnética, né? No ano 200 depois de Cristo. Isso lá na China, tá? Essa bússola, né? O que é a bússola? Ela era uma agulha magnetizada, imersa, geralmente era imersa em água, que se orientava a uma direção específica. Certo? Bom, essa bússola foi utilizada nas navegações, né? Geralmente elas eram utilizadas nas navegações. Né? Isso aqui no século XV, mais ou menos, tá? Nas grandes navegações. Posteriormente, por meio da bússola, né, notou-se então que a Terra possui um campo magnético. Bom, mas por que a Terra possui um campo magnético? Bom, olha aqui, ó. A magnetita é uma rocha encontrada na Terra, possui ferro e oxigênio, possui propriedade magnética. Bom, a Terra contém muito ferro, né? Ou seja, por meio dessa quantidade de elementos ferro, que possui propriedade magnética, e a Terra ela possui movimentos, né, de rotação, e com isso foi possível que gerar um campo magnético ao redor da Terra. Então, né, o giro da Terra promove um campo magnético ao redor do planeta. Ok? Isso está associado com os elétrons livres do átomo ferro, além de estar associado com ferro ter propriedade magnética. Mas a gente vai falar disso adiante. Bom, como que a gente, então, tem esse comportamento da Terra, né, do campo magnético na Terra? Vamos pegar um fenômeno aqui. Ouviram falar em aurora boreal? Já. O que é aurora boreal? As luzes do céu aparecem. É quando Bom, os raios do sol batem na Terra e formam alguma coisa do tipo. isso aí. Essa aurora boreal nada mais é do que tempestades. O Sol ele emite muitas partículas, tá? Como o Sol emite essas partículas,
né? Ou seja, eu tenho várias partículas radioativas. Essas partículas advindas do Sol, elas, né, interagem com a Terra. Como a Terra ela tem um campo magnético, né, essas partículas elas interagem com o campo magnético da Terra. Bom, a aurora boreal geralmente é um fenômeno encontrado mais ao norte e mais ao sul dos polos, né, do nosso planeta. Por quê? Porque a intensidade do campo magnético nessas regiões são mais fortes, tá? Então, o que acontece? A gente está sendo bombardeado por infinitas partículas. Essas partículas, elas são o quê? Desviadas devido ao campo magnético. Ou seja, olha uma função interessante do campo magnético da Terra. Se não houvesse esse campo magnético, provavelmente inúmeras partículas de alta energia advindo advindo do Sol, poderia causar o quê? Um bombardeamento, de modo que essas altas energias causariam o quê? Danos aos seres vivos. Então, somente foi possível ter vida na Terra, né, dentre os diversos fatores que corroboraram para que houvesse vida, um deles é o quê? A existência de um campo magnético em que desviam partículas advindas do Sol, tá? Se não houvesse esse campo magnético, ou se esse campo magnético fosse pouco intenso, provavelmente não haveria vida na Terra, ok? Por quê? Porque essas partículas, elas possuem alta energia. Então, o que é essa luz? Essa luz nada mais é do que a deflexão das partículas, né? Essas partículas, elas se comportam como onda, né? E a luz é uma onda, ou seja, as partículas, elas se comportam como onda, e o campo magnético, ele interage com a onda eletromagnética, que é a luz, causando que um desvio, né? E esse desvio aqui faz com que essas partículas interagem com o campo e emitam essa luz, ok? Então, essa luz está relacionada com a interação campo magnético e partículas vindas do Sol, né? São partículas radioativas, partículas ionizadas, enfim, N tipos de partículas, tá? Bom, então falamos da Terra. Como que seria, então, o campo magnético da Terra? Ele seria dessa forma, ok? Se vocês notarem, a Terra é como se fosse um grande ímã, tá certo? E agora nós vamos definir como que se comporta um ímã. Um ímã, que vocês conhecem, né? Ele pode ser esquematizado dessa seguinte forma, em que eu vou ter duas características, de atração e repulsão. Essas duas características a gente chama de polo norte e polo sul, tá? Ah, ele poderia estar ao contrário? Poderia. Mas aqui é só para a gente ter uma referência. Bom, o que se nota quando você se depara com dois ímãs? Ele vai ter regiões em que é possível que dois ímãs se interajam, de modo que eles vão se repelir, certo? Ou seja, um ímã repele o outro. Ou eu vou ter situações em que os dois ímãs, né, ou seja, os ímãs possuem propriedade magnética, eles vão se atrair. Para diferenciar esses dois fenômenos aqui, foi estipulado, então, que existe o polo norte e o polo sul. De modo que o polo norte, ele repele o polo norte, certo? Ou seja, norte com norte repele. E também, falta desenhar aqui, sul com sul também se repelem. Similar ao que? A carga elétrica, né? Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repelem, e positivo com negativo se atraem. Então, no meu ímã, o que nós vamos ter? Sul com sul, eles se repelem também, tá? De modo que, se eu colocar interagindo sul com norte, eles vão o quê? Se atrair. Então, todos conseguem notar essa diferença em um ímã, né? Sendo que aqui em cima eu tenho atração, né? E embaixo eu tenho repulsão. Então, o que nós temos de informação? Que norte com norte se repele, sul com sul se atrai. Tá certo? Então tá. Bom, então a gente viu que ímãs, eles se interagem, né? Um ímã pode interagir com o outro. Portanto, voltando lá na questão da bússola, nós temos que a agulha da bússola, ela possui propriedade magnética, e essa agulha, ela se orientava conforme o quê? Conforme ela estava localizada
no planeta. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que nosso planeta ele possui campo magnético, tá? Lembrando aqui que o N é o norte e o S é o sul. Bom, então se nosso planeta tem um campo magnético, notou-se que o norte magnético ele está localizado aproximadamente no sul geográfico. E o sul magnético está no norte geográfico. Ok? Então, é possível determinar que eu tenho campos magnéticos ao redor do planeta que sai do norte e entra no sul. E esse campo magnético é o mesmo campo que faz com que eu tenha o quê? Eu tenho a interação das partículas solares, que faz com que elas são defletidas e não cheguem com tanta interferência ou tanta intensidade na atmosfera. Então, aqui em vermelho, eu estou fazendo o quê? Eu estou desenhando as linhas desse campo magnético ao redor da Terra. Sempre o quê? Sempre saindo do norte e entrando no sul. Professor, por que vai sair do norte? É uma convenção, tá? Na verdade, é uma convenção. O que é a convenção? É um critério adotado que notou que. Vamos pegar uma bússola. Se eu colocar uma bússola aqui, essa bússola, a agulha dela vai estar sempre apontando para o sul. Ou seja, o norte da bússola vai apontar no sul do campo da Terra. E essa direção, que é no caso a bússola, essa convenção de sair do norte e entrar no sul, isso aí foi um critério de localizar o campo magnético em relação a algo que tem propriedade magnética. Certo? Então é por convenção mesmo. Então o norte da bússola, ele vai apontar para o sul magnético. Só que o sul magnético é o nosso norte geográfico. Né? Mas se você pegar uma bússola, ela vai apontar sempre para o quê? Para o norte. Se a gente pegar o sistema cartográfico, uma bússola não viciada, o que é uma bússola não viciada? É uma bússola que não tenha alguma interferência externa, tá? Não é uma bússola que usa crack, não, tá? Uma bússola não viciada é uma bússola que sempre aponta para o norte, tá certo? Geralmente a aurora boreal, se você notar, as partículas, elas vêm adjacente ao campo magnético. Aí, assim, você consegue espalhar ela melhor. Por isso que forma as luzes, tá certo? Por isso que eu tenho informação das luzes, porque as radiações solares estão aqui, adjacente aqui ao campo magnético, e você consegue ver melhor essas interações, tá? Bom, esqueci de pegar água. Então, quando eu tenho um ímã, é possível fazer com que eu tenha um campo magnético constante. Olha só, então toda vez que eu tenho bordas, aqui, deixa eu pegar em outra cor. Se eu pegar aqui nessas bordas aqui, ó, o campo magnético é não constante. Agora, se eu pegar um espaço aqui dentro, aqui em verde, olha aqui, ó, as linhas de campo vão estar mais alinhadas, ou seja, contribuições de bordas alteram meu campo magnético. E, quando eu não tenho borda, eu tenho algo plano aqui dentro, olha só que interessante, isso aqui no caso é um ímã, né? Aqui dentro, eu vou ter o quê? Nossa, ficou feio, mas vai ficar feio mesmo. O campo aqui, constante. Então é possível manipular o campo magnético. E como a gente sabe, com a manipulação de campo magnético a gente consegue desenvolver diversos equipamentos. Um deles é um equipamento extremamente importante, é o equipamento de ressonância magnética. Qual é a ideia dele? Fazer imagens do corpo humano, a fim de quê? A fim de obter algum problema, né, de forma morfológica do organismo, né, para que possa ser tratado, certo? Então, né, a ciência, mais uma vez, né, aí contribuindo para quê? Para que o humano possa, né, se perpetuar mais no planeta, não é isso? E resolver diversos problemas, né? Então, assim, tá aí um papel fundamental para a ciência, né? E note, né, nós temos o quê? O equipamento de ressonância magnética, o papel dele é fazer imagem, utilizando campo magnético. O que nós temos, então? Um alinhamento entre as ciências biológicas e a física, né? Então, a física, assim como a química e a biologia, elas são áreas da ciência, né, que se conversam, né? Então, é possível manipular o campo magnético a fim de obter, né, várias respostas, né? No caso, por exemplo, por doenças.
Ele é separado por norte e sul, né? E, basicamente, ele é representado por um vetor, certo? Vou colocar aqui. Agora lá vem, né? Vou colocar aqui, tá? De fora. Um vetor que a gente chama de vetor B. O campo elétrico é um vetor E, o campo magnético é um vetor B, tá? Então, toda vez que eu falo assim, tem um vetor B aqui, está representando o campo magnético, tá? Tá? Olha só, então, aqui, ó, isso aqui é o vetor campo magnético da Terra, ok? E sempre o campo sai do norte e retorna no sul. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, é sempre essa a ideia, tá? Vou fazer só aqui no... Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, a figura representa uma bússola em repouso sobre uma mesa de madeira de vista de cima. Então, tem a bússola, né? Ela está apontando para o norte aqui. Como ficará estabilizada a agulha dessa bússola se um ímã de forma de barra reta for encaixado no retângulo tracejado, com seus polos magnéticos ocupando as regiões A e B do retângulo? Considere o campo magnético da Terra desprezível, em comparação ao ímã. Ó, se a bússola interage com o campo magnético da Terra, se eu aproximá-la próximo a um ímã, ela vai interagir com o campo magnético do ímã. Se o campo magnético do ímã for mais intenso do que da Terra, então a contribuição de orientação da bússola vai ser em relação ao ímã. Como que ficaria aqui? A bússola. Ou ela pode, se A for norte, se o A for o norte, então o B vai ter que ser o sul. A bússola vai ser o seguinte. Então, vou redesenhar aqui. Esse aqui é o sul e aqui é o norte. A bússola vai estar orientada de que jeito? Alguém tem algum palpite? Norte vai ficar no oeste? Aqui vai ser o norte. E aqui é o sul, né? Não é isso? E o norte fica pro oeste, né? Isso aí. E se eu pegar essa mesma bússola... Opa, tô querendo tirar ele aqui. Vou deixar aqui mesmo, né? Se eu colocar aqui... Se o A for o sul... Opa! Se o A for o sul e o B o norte... O A for o sul, né? Vou redesenhar essa bússola. Colocá-la aqui. O que nós vamos ter? Aqui vai ser o sul. E para cá, o norte. Fácil, né? Indica, agora, esse exemplo 3. Lembrando que esse exercício foi tirado da nossa referência aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, exemplo 3. Indica a alternativa correta. Nas proximidades do polo norte geográfico, a Terra encontra-se no polo norte magnético. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Letra A. Falso. Falso. Letra B. Os polos norte geográfico e o sul magnético da Terra encontram-se exatamente no mesmo local? Eu acho que não é no mesmo local, não, exatamente assim. Não é exatamente, né? Os polos magnéticos de mesmo nome, norte e sul, norte-norte, ou sul e sul, se atraem? Mentira. Falso, eles se referem, né? A gente acabou de ver aqui. Os polos norte magnéticos, os polos magnéticos norte e sul, são ímãs. Opa, desculpa. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas com cargas positivas e negativas, respectivamente. Você acha que tem a ver com algo eletrizado? Não, né? O magnetismo em si não tem nada a ver com eletrização, mas eles podem se interagir. Quando o ímã é quebrado em dois ou mais pedaços, cada um deles continua tendo dois polos magnéticos, norte e sul. Verdadeiro, né? O ímã não pode ser quebrado. Acho que eu não falei isso para vocês, mas foi até bom ver no exercício, que é o seguinte, se você tem um ímã norte e sul aqui, norte, sul.
Se você vem e quebra ele no meio aqui, ó, ele vai transformar em dois, né? Vai um pedacinho aqui e outro pedaço. Só que quando você quebra, ele não separa o norte do sul. Ele transforma em dois novos ímãs. Ok? Ô, professor, e se você ir partindo, até ficar indivisível, até chegar no átomo, como é que o átomo fica? Não, ele não vai alterar, tá? Porque o átomo em si, se eu for um átomo magnético, ele vai, ele ainda vai, ele vai ter a propriedade magnética. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Beleza. Bom, como essa questão falou aqui, ó, que são propriedades elétricas do ímã. O ímã não tem intrinsecamente uma relação com propriedades elétricas, tá? Mas elétrons interagem com o campo magnético e campo magnético interagem com elétrons. Uma coisa é a propriedade surgir do elétron, uma coisa é ser propriedade elétrica, outra coisa é interagir. Quando você interage, você tem o quê? Um enxerga o outro, né?